Quero trazer aqui, senhor presidente, um assunto importante que certamente diz respeito a, no mínimo, 110 mil famílias, a toda a comunidade caxiense e, principalmente, nesse momento, ao Poder Executivo, que é sobre o Fundo Municipal de Recursos Hídricos. Senhor presidente, eu realmente quero dar uma ênfase aqui no início da minha fala de que o assunto realmente é um assunto muito sério. Ele vem se desenrolando desde 2011, quando essa casa apreciou um projeto do Executivo que então instituiu a cobrança. A lei que criou o fundo é de 2007, uma lei em 2007 muito bem criada, o seu objetivo de proteger as nossas bacias de captação. Porém, em 2011, o então prefeito Sartori enviou um projeto para essa casa para instituir a cobrança. Naquela ocasião, nós nos manifestamos contrários a esse projeto. Na ocasião, a bancada do PT, eu, a vereadora Denise e a vereadora Ana Corso, com veemência votamos contra. Para não ficar só no voto contra, diante de uma aberração jurídica aprovada nessa casa, com a cumplicidade desse poder legislativo e dos pares que votaram, nós passamos então a coletar assinaturas para um abaixo-assinado. E no final de 2011 nós levamos então ao Ministério Público, pedindo que o Ministério Público agisse e acabasse com essa cobrança ilegal. O Ministério Público, como é do seu rito, enviou para o Procurador-Geral de Justiça, que não teve a menor dúvida. Ajuizou então uma ação direta de inconstitucionalidade e mesmo com a sustentação oral do então Procurador-Geral do município, Dr. Lauri, o município perdeu de 25-0 do Pleno do Tribunal de Justiça. Por 25-0, o órgão especial do Tribunal de Justiça disse que a cobrança era ilegal e que ato contínuo tinha que suspender a cobrança e devolver os valores. O que o município fez? Continuou cobrando 2 meses. No terceiro mês, parou a cobrança, mas não devolveu os valores. Nós, enquanto bancada petista, isso no passado, estamos em 2012, caminhando para 2013, início de 2013, nós novamente recorremos ao Ministério Público. Veja que o primeiro circuito ele fechou completo. Abaixo assinado, o Ministério Público ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, gol. O tribunal disse que a taxa era legal. Aí, o município, num ato de insubordinação ao cumprimento de uma sentença, assim como o vice-prefeito Antônio Feldman fez, não cumpriu a decisão judicial. E nós, novamente, recorremos ao Ministério Público e pedimos que agisse. O Ministério Público, então, ajuizou uma ação civil pública. Em 2014, mais ou menos em março, teve uma sentença procedente e que, na própria sentença, a juíza da segunda vara da Fazenda Pública, ela, inclusive, nos traz um elemento importantíssimo de quanto o Ministério Público, embora rígido, atuante, foi generoso com o município. O Ministério Público não pediu o artigo 62 do Código de Defesa do Consumidor, que quem cobra, embora o município não tenha gostado, se fosse no rigor total da lei, teria que devolver o dobro. E o valor da ação são 15 milhões, que atualizados hoje são 20 milhões. Mas aí o município, o executivo, como resolve tudo à base do juridiquês, começou com uma balela de um tal de recurso, e a gente dizia e gritava nessa tribuna que o tal do recurso não tinha efeito suspensivo. E, para nossa felicidade, foi julgado semana passada e publicado terça-feira o julgamento em segunda instância da 21ª Câmara Civil, julgando, não aceitando o recurso do município e referendando a sentença de primeira instância, ou seja, foi publicado terça-feira o julgamento da apelação do município, em que agora, sim, de forma reiterada, pela terceira vez perdeu, e agora não tem mais tempo, agora tem que pagar esse valor, tem que devolver para a cidadania. E vejam que o município, nos meandros do processo, esse discurso não ecoa aqui nesta casa, porque aqui nesta casa ecoa apenas o discurso politicamente correto, porque lá na ação o município disse, primeiro, que o Ministério Público era incompetente para ajuizar a ação, não levou.
Depois disse que o município de Caxias do Sul era a pessoa ilegítima, que o responsável era o SAMAI. Não levou. Aí teve o recurso. Aí teve a primeira instância. Bom, chegou no limite, que teve o julgamento de segunda instância, e nós precisamos que essa casa, que é cúmplice dessa votação, é conivente com essa cobrança ilegal, assuma uma posição e cobre do executivo. Porque é inadmissível. Se uma loja ali da esquina passar para trás um cidadão, fizer uma cobrança indevida, o cidadão ajuiza a ação, difama o comércio e usa todo o rigor para cobrar. Agora, quando é o poder público que tem que dar o exemplo, ele não faz. Então, vejam, por causa de uma birra política, uma falta de humildade de aceitar lá atrás que estava errado, agora o município é devedor de umas 116 mil famílias. E poderia, quando estava no trâmite do processo, ter aceitado um acordo do Ministério Público e ter feito encontro de contas nas próprias faturas da água. Agora vai criar toda uma burocracia para que os cidadãos tenham que recorrer para buscar esse ressarcimento através de RPV, que é uma requisição de pequeno valor. É algo da administração. Então, é uma situação tal que nós precisamos aqui, primeiro, da publicidade que não há mais julgamento a ser feito. O município tem que devolver o Fundo Municipal de Recursos Hídricos. E segundo, que esta casa tem o dever de exigir do Executivo. Mesmo que ocorram amarras por partido, por coligação, esse é o momento que tem que defender a cidadania caxiense e exigir que o Executivo devolva, então, esses valores atualizados. Permite uma parte, sim, vereadora, por favor. Não, vereador Beltrão, primeiro cumprimento pela sua fala, os esclarecimentos que o senhor traz aqui, que, na verdade, é mostrar um pouco a história do fundo hídrico. Esse que foi um assalto institucionalizado da população. A população pagou e até hoje não teve seu dinheiro de volta, mesmo sendo considerado inconstitucional essa cobrança. E eu entendo, indo ao encontro que o senhor traz aqui, dizendo que a Câmara tem que fazer o seu papel, tem que cobrar do Executivo, eu entendo que nós, enquanto bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, devemos apresentar um requerimento pedindo que o Executivo venha aqui explicar, através do seu procurador-geral do município, explicar qual vai ser a forma de pagamento. Porque não dá para arrastar. Quanto tempo vão arrastar essa história para devolver esse dinheiro? Desde quando foi criado, foi considerado constitucional, mesmo assim, insistiram em cobrar mais 2 meses, depois pararam de cobrar, e até hoje não se pensou, não se definiu uma forma clara de como pagar essa conta. Então, eu entendo que o Executivo tem que vir aqui a essa casa explicar. Porque naquele momento foi aqui a casa que deu apoio, a maioria da casa, não com os votos nossos, e do vereador Daniel também, a vereadora Ana, que estavam aqui na época, votaram contra esse fundo hídrico, que foi criado com uma justificativa bonita, poética, mas que no final a gente viu para que serviu. Que não foi para o fim que foi criado. Então, acho que o procurador-geral tem que vir aqui, à Câmara, dar a explicação. Porque quando precisou dos votos, mandou o projeto e a casa, na maioria, aqui aprovou. Então, acho que a gente tem que apresentar esse requerimento, fazer com que a Prefeitura, através do seu procurador, que é quem respondeu o processo, ele já deve ter pensado uma fórmula de como pagar, como devolver esse dinheiro à população com todos os juros, e tudo com todas as correções aí que são necessárias. Então, agradeço a parte, vereador. Já lhe permito, vereador Daniel Guerra. Eu acho importante a contribuição de Vossa Excelência, porque essa casa precisa ouvir o procurador-geral do município, doutor Vitório Giordano, foi quem no processo se manifestou e quem juridicamente responde pelo município. Porque eu entendo que o assunto é tão sério, é tão importante que deveria ser o prefeito. Mas como o nosso regimento existe uma dificuldade e existe talvez uma sabedoria nisso, nesse momento, acho que o mínimo que essa casa, que é cúmplice dessa cobrança absurda e ilegal, é ouvir o procurador-geral do município para que explique como vai ser feita a devolução, e isso de uma forma imediata, até porque a população já está há 3 anos aguardando uma demanda judicial e foi durante 14 meses... A sugestão para a manifestação de domingo, dia 12, que os manifestantes tenham uma pauta específica. Peçam, então, a devolução do Fundo Municipal de Recursos Hídricos ao prefeito. Obrigado, senhor presidente. Pelo debate trazido, pela própria manifestação do líder do governo, bastante econômico e genérico, destoa dos longos debates que essa casa fez
inclusive com a presença do hoje diretor do SAMAI quando era vereador. Era uma acusação à bancada do PT que criava factoides, que não estudava as matérias, de que o fundo era importante, e se sustentou a cobrança do fundo a tal ponto de que, mesmo depois de julgado pelo Tribunal de Justiça, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que 25 desembargadores a 0, mesmo diante da defesa oral do procurador, declararam inconstitucional uma norma votada por esta Casa. Nós tivemos que, ato contínuo, continuar uma luta, trazendo a sociedade junto, através de abaixo-assinado. Nós entregamos no Ministério Público esse abaixo-assinado. O Ministério Público teve que entrar, então, com uma ação civil pública para cobrar do município. E o que chama atenção? Que em todos esses debates, absolutamente todos, inclusive quando o município foi chamado no Ministério Público, a ocasião na qual poderia ter celebrado um acordo vantajoso para o município e para os contribuintes, sempre se escorava no subterfúgio de um tal de recurso extraordinário para o STF. Nem todos têm obrigação de conhecer do direito, então fica uma desculpa via juridiquês. Tem um tal de recurso, né? Como foi dito aqui pelo líder, os trâmites, o município está obedecendo os trâmites. O município não está obedecendo nada, o município tinha que ter pago quando entendeu que era legal, sequer tinha que ter aprovado. Então agora nós temos uma decisão definitiva, em segunda instância, que faz com que o Executivo tenha humildade e venha a público se manifestar como vai fazer a devolução dos valores. Não é um assunto circunscrito lá dentro aos autos do processo. É um assunto de milhares de caxienses que, mesmo que não estejam como réus ou autores da ação, são diretamente atingidos. Então é um assunto que merece uma explicação pública como vai ser feita a devolução. Numa prefeitura que não tem mais nem dinheiro para se comprar um carro, para fazer obras, o SAMAI tem, mas a administração não tem. Uma crise total, aonde que o município vai encontrar esse valor? Então vai ter que fazer a tarefa de casa, vai ter que fazer cortes. Aonde vão ser esses cortes? Vai ser na saúde, na educação? Como vai ser esse procedimento de devolução para cada cidadão? O município tem como facilitar? Está disposto a isso? Então, nasce um conjunto de dúvidas que nós precisamos usar um verbo mais forte, que é exigir. A gente precisa exigir que o Executivo se manifeste, explique para toda a comunidade. Infelizmente, o debate aqui nessa casa ele é econômico, porque ele se cinge a dizer que o município tem prazos. Vai ter 30 dias agora para se manifestar e para pagar. Não transitou em julgado porque ainda não foi intimada a decisão. Mas, visivelmente, é o tipo de assunto que jamais o município teve a humildade de reconhecer que aprovou uma taxa ilegal e que, inclusive, tanto é que foi uma taxa ilegal que nós aprovamos aqui uma lei, quer dizer, com o voto contrário de alguns vereadores, mas ela foi aprovada nessa casa, com um escopo à lei, e depois, um ano depois, voltou a lei para essa casa, a ponto de um vereador da época do PT, que tinha votado a favor da cobrança do fundo, depois da segunda votação disse que não ia votar a favor, porque foi enganado, porque disseram que era para adquirir áreas em bacias de captação. E, no entanto, era um fundo para pagar a obra do Marrecas, cujos contribuintes mensalmente já pagam tributos. E, portanto, esses tributos que têm que ser feitos obras. Então, é um assunto que nós merecemos uma explicação do município e acho muito importante o encaminhamento trazido pela líder de que nós vamos convocar o Procurador-Geral do município para que venha a plenário, para que possa explicar e a comunidade que é atingida ter o entendimento. Já houve uma situação idêntica que o município, quando foi lá na ação direta da inconstitucionalidade, foi declarada inconstitucional a norma, sequer precisaria ter uma outra ação cobrando. E o município usou aquilo que se chama de procrastinação. Fica empurrando com a barriga, enrolando, para ganhar tempo. E, perante a opinião pública, é isso que me traz uma indignação. Não se reconhece, se tenta torcer os fatos numa ideia de que ainda exista uma esperança, algum remédio jurídico. Chegou no limite, assim como já havia chegado anteriormente, agora precisa cumprir com o pagamento. E o pleito não é o pagamento em si, que seria a finalização desse assunto.
é de que o município tem que construir sua comunidade. Ou vai numa portas fechadas lá, decidir como vai pagar, talvez em 10, 20, 30 anos, de uma forma que a população vai ficar distante de perceber esse valor. Vereadora Denise. Bom, vereador Beltrão, acho que esse momento com o procurador Vitório Jordano, acho que ele vai ser bem importante, né, para a população também entender que nós somos questionados, né, no dia a dia sobre a questão do fundo hídrico. Então, a população também precisa ter respostas. Eu acho que esse momento com o procurador Vitório Jordano, ele vai poder discutir anteriormente dentro do Executivo uma forma, porque afinal de contas, uma forma de como pagar e como ressarcir a população. Porque, afinal de contas, já está definido de que isso foi um erro, sim, da Prefeitura Municipal e de que agora tem que pagar. Mas de onde e como, né, de onde vai sair esse dinheiro? Qual vai ser a forma de pagamento? Como vai ser pago? Eu acho que tudo isso ele já pode pensar dentro da Prefeitura Municipal, até porque vai ter que apresentar isso no processo depois. Então, já que a Câmara Municipal aqui aprovou, a gente também precisa dessa resposta, a gente precisa que a população tenha essa resposta, né, e a gente tem independência aqui, né, o Poder Legislativo tem a independência dele, e é nosso direito, sim, cobrar essa resposta aí do Executivo Municipal, porque, afinal de contas, quando o Executivo precisou implantar essa taxa, esse fundo hídrico, né, foi a casa aqui que, afinal, deu todo o apoio, né, não na totalidade, mas na maioria, né, acabaram aprovando o fundo hídrico. Então, agora que se vem essa casa aqui também para explicar, né, afinal, como vai ser a fórmula para conseguir pagar. Porque para dinheiro, como eu falei aqui, para várias coisas não tem nunca para nada. Né, mas a gente viu há pouco tempo, inclusive, né, trouxe aqui a questão do carro, do SAMAI. Né, então, o SAMAI, pelo jeito, tem dinheiro. Mas a conta é da Prefeitura Municipal. Então, a Prefeitura vai ter que dar a resposta. Então, que o procurador venha aqui, que explique como vai ser pago essa conta. Então, acho que o município todo ganha, a cidade ganha com essa presença do procurador. Eu acho que é um momento em que o Executivo vai poder assumir que errou, porque, afinal, errou, e até hoje a gente vê várias falas que nunca assumem um erro, né, e que, na verdade, esse dinheiro não serviu para a construção de uma RECAS, como o vereador Insérgio colocou, serviu para outras coisas, mas não para construir uma RECAS, para consertar erro de falta de fiscalização, isso sim, mas não né, porque, na verdade, no início era para pagar a indenização de terra, e não foi isso que foi feito. Então, foi um desvio total, errado, mal criado, né, um fundo mal criado, que agora tem que ser devolvido para a população esse dinheiro, que foi, sim, um assalto institucionalizado. Obrigado, vereador. Fica a dica de que os protestos de domingo, se ocorrerem, devem também ter esse foco, porque é uma reivindicação local. E acho que dia 19, quando da presença do governador em Caxias, é importante que se leve esse assunto para ele, até buscando, talvez, um auxílio do governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Uma declaração de líder solicitada